Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma satisfação e um prazer muito grande. Eu digo sempre que é um privilégio a gente ter esse tempo de comunhão com Deus. Nós precisamos de algumas coisas para sobreviver e a ciência já comprovou isso. Nós somos do ar, nós somos da água, nós somos da terra, não é verdade? O vento. Tudo isso faz parte daquilo que nós necessitamos para viver a bênção de Deus, né? E sobreviver na terra. Jesus, né? Ele é o caminho. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. E Jesus é aquele que está com o seu Espírito Consolador. Então, o que nós precisamos nessa terra é de Jesus. Meu coração se alegra porque mais um dia o Senhor colocou o sopro de vida. Eu não sei se você já agradeceu a Deus por isso, que isso é um motivo de todos nós, crentes e não crentes, de agradecer a Deus pela vida, porque é dele o poder da vida e da morte. E se você está aqui respirando nesta noite, é porque o Senhor tem planos de bênção para você. E nós não vivemos do passado, nós vivemos do presente, que presente significa dádiva. Então Deus está te dando a dádiva do presente de hoje e você viver o melhor. E a você que retornou em segurança para o seu lar, também é motivo de você glorificar a Deus, porque muitos saem e não retornam para os seus lares, pela concupiscência e o pecado da terra. Coração iníquo do homem, a maldade do homem por causa do pecado. Mas você está aqui e eu louvo a Deus pela tua presença. Também quero me direcionar a você que em algum momento, através do YouTube, vai estar vendo este vídeo. Eu gostaria de pedir a você, que é importante para nós, se você gosta deste conteúdo, aqui nós falamos de Jesus, aqui nós falamos da palavra de Deus, nós não falamos aqui de religião. E se você gosta deste conteúdo, então clica lá, inscreva-se no canal, e ali quando você encontrar o vermelhinho lá, inscrever-se, clica ali, na sequência clica no sino, em todas, para que possamos passar para você todos os conteúdos que nós colocamos aqui, para que você seja abençoado, amém? Eu quero neste momento convidar a todos para que fechem os nossos olhos. Nós vamos orar e agradecer a Deus, que a presença dele esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela presença dos teus filhos que estão aqui. Obrigado a Deus por aqueles que puderam sair para o trabalho e retornaram, buscaram a força para conquistar aquilo que é devido na terra, para que eles possam marcar com os seus compromissos e viver uma vida abençoada. Pai, eu quero te agradecer também porque o teu Espírito Santo nos direcionou, nos guiou, e a proteção está sobre cada um de nós. Que haja uma palavra para que possamos refletir, porque a tua palavra, como dizem Hebreus, ela é viva e eficaz. E esta palavra, ela faz a divisão da alma e do espírito, da nossa medula. E a palavra do Senhor diz que com tudo isso, o Senhor faz com que ela venha para nos mostrar, nos direcionar, a palavra viva de Deus. Porque quando lemos a tua palavra e obedecemos a tua palavra, nós somos recompensados com conselhos espirituais, porque o Senhor é espírito. E cabe a nós buscarmos ao Senhor em espírito, pela fé. E é pela fé que nós cremos que esta é a tua palavra. É pela fé que nós cremos que o seu Filho Jesus veio a este mundo para trazer a condição de salvação eterna a cada um de nós. Pela fé, nosso Deus criou todas as coisas. Pela palavra bara, trouxe à existência tudo o que existe na terra. E a nós, os homens, o ser humano, o Senhor nos criou, soprou do teu fôlego para que nós pudéssemos respirar, viver. Mas fomos criados com um objetivo. Fomos criados para adoração ao Senhor. Por isso que a tua palavra se diz que o Senhor era o verbo lá na eternidade. E o verbo se fez carne em Jesus, Filho de Deus, na terra, e estabeleceu todas as coisas, tomando sobre si os nossos pecados, e nos alcançou pela sua graça. Graça é favor imerecido, e nós não teríamos condição de conquistar nada, de pagar nada, porque nós não conseguimos mensurar o que o sangue
do nosso Cristo vivo, que está entre nós, derramou naquela cruz. Por isso a graça nos alcançou. E porque a obra não vai levar ninguém ao céu, a tua boa obra. Muitas das vezes, Senhor, aqueles que dizem que servem ao Senhor, são pessoas que estão distantes, são pessoas que dizem, eu não faço mal, eu não fofoco, eu não brigo com o vizinho, eu não roubo, eu não mato, eu tento seguir os 10 mandamentos, mas relacionamento contigo não tem nenhum. E acham que pelas obras e por essas atitudes podem chegar diante de ti, ao altar, para viver a eternidade. Nós sabemos que isso são justificativas do coração, para que nós possamos ficar distantes. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, olha para cada um que está aqui nesta noite, por esta live, e aqueles que vão me ouvir em outro momento. Que nós possamos entender que o tempo se afunilou para que o Senhor volte para buscar o seu povo. E o Espírito Santo de Deus, que é e está na terra, será retirado. E o diabo será solto com sua total força para a destruição. Por isso, Pai, que haja tempo, reflexão, é tempo de você se arrepender, é tempo de você sair do teu pecado e vir para Jesus. Nós não somos juízes, o Senhor vem com o seu juízo sobre a terra. Mas nós precisamos alertar para que você se arrependa e volte aos pés de Jesus e se aproxime, já que você diz que crê em Deus. Diz o Cristo, então você deve se aproximar a Ele. E como me aproximo de Deus? Se Ele é Espírito, através do nosso Espírito que Ele colocou dentro do homem, o Espírito Santo de Deus, a oração, a busca, a palavra. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Ele não vai falar com a sua mente, ele não vai falar com a sua alma, ele fala com o seu espírito, o espírito que Deus colocou sobre nós. Por isso, que você nesta noite receba e viva o melhor que Deus tem. Pai, eu quero consagrar dízimos e ofertas que os teus filhos farão através do Pix, os que estão, Senhor, sendo fiéis, em obediência ao Senhor, nos seus compromissos, em suas alianças, em seus votos, porque o Senhor é Deus, e em tratar com os teus servos, em aliança com os teus servos, em oferta dada com liberalidade, com alegria, Senhor, e aquilo que é a nossa obediência ao dizimar, nós fazemos prova do Senhor e diz a tua palavra que o mês, que o nosso valor, o que chega em nossas mãos, multiplica no pouco e no muito, porque o Senhor é o Deus que não precisa do nosso dinheiro, o Senhor é dono de tudo, mas fizeste aliança para que o povo pudesse ser abençoado através de uma fidelidade. A todos que têm sido fiéis ao Senhor, eu oro e peço a tua bênção para multiplicar, conforme a medida que diz no Evangelho, 30, 60, 100 vezes mais, conforme a medida que é dada. Que a tua oferta e o teu dizimar nesta noite seja consagrado diante do Senhor. Assim eu oro e abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está aí comigo, dá um glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor esteja com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me ouvindo Amém. com dificuldade. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu espero que o meu sinal, a minha voz possa te alcançar. Hoje foi um dia bastante corrido, mas graças a Deus, o Senhor até o trânsito, né, nos abre para que a gente possa chegar a tempo, e eu consegui chegar 5 minutinhos antes aqui, para que eu pudesse falar daquilo que Deus já tinha trabalhado no meu coração, e eu quero passar para vocês, né? Eu queria trabalhar com você algo importante para que você possa ver o agir de Deus. Se você se recorda das palavras proféticas do ano passado, de estar prontos, preparados para você receber o que Deus iria fazer com sinais oficiais da sua vinda neste ano de 2023, contagem regressiva do tempo da tribulação. Para muitos que não crêem, esse cronômetro já começou a rodar e Jesus voltará. E se você percebe, o mundo inteiro se fala hoje do calendário 2030, 2023, 7 anos de tribulação, 2030. A força do anticristo, né, e o que ele vai fazer na Terra. O mundo está se voltando.
O mundo religioso, as três religiões fortes, catolicismo, cristianismo e o islamismo, já se juntaram, já fizeram um papel de acordo de paz e já escolheram a cidade lá do Oriente Médio, onde terão os 3 templos para cada uma dessas sedes, né? A igreja cristã, a igreja muçulmana, islâmica e a igreja católica, uma não pode ter a cruz, outra não pode receber isso e aquilo, mas estão unidos numa pacificação mundial, trazendo a paz e a consciência. Quando tudo estiver em paz e o mundo declarar paz, então o Senhor volta. O Templo de Jerusalém já está sendo planejado, já estão iniciando as suas obras, o metrô, as condições de logística e transporte para chegar lá, para que todos possam chegar lá, pois que é lá no templo que o anticristo vai usurpar o trono de Deus e ali vai fazer tudo o que está lá em Apocalipse. Todos esses sinais chegando, né? OVNIs aparecendo, aquele satélite, eu esqueci o nome dele, que foi criado pelo homem para trazer engano, para fazer anjo voar, aparecer disco voador, tudo um pouco de enganação, para enganar a muitos que estão aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, bispo, como é que a gente pode se precaver, guardar este momento? Eu queria falar hoje com você, não é só referente a você se arrepender e você voltar, acertar o seu altar e voltar novamente para Cristo enquanto há tempo, porque você não vai desejar ficar nessa terra, acredite, creia. Se você não acredite em mim como profeta de Deus, homem que está falando da palavra, busque o teu conhecimento. Você é um ser inteligente, você é um ser espiritual e você pode buscar diante do Senhor, né? E eu falo e mostro na palavra, porque se você tem na palavra de Deus, certamente você vai viver a bênção de Deus, amém? Então, a todos vocês que já estão chegando aqui também, e já chegaram um pouquinho mais atrasado, talvez por causa do trânsito, eu quero falar com você a respeito do que está escrito lá em 1 João. É um dos últimos livros do Novo Testamento. 1 João, capítulo 2, e eu quero ler alguns versículos e nós vamos falar em outros textos, desculpe, da palavra de Deus. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Qual é o problema do mundo hoje? Glórias sejam dadas a Deus. Se você observou algumas informações que nós colocamos nos remanescentes, em uma cidade dos Estados Unidos, começou há 4 dias, hoje está completando 5 dias, ininterruptos, de uma adoração. Porque houve antes, neste momento que eles estavam no culto, falando sobre arrependimento e confissão de pecados. E Deus, então, se movimentou através do seu Espírito Santo naquela congregação. E eles começaram a adorar, e se arrependeram, pediram perdão dos seus pecados. E depois que tudo isso começou a acontecer, veio o que eles estão vivendo, um avivamento dentro daquela cidade, daquela igreja, onde não parou até um tempo atrás, agora, horas atrás, eu não sei se eles deram continuidade. E nós estamos aqui como igreja brasileira, pedindo a Deus, a nós, aos nossos templos, que possam, através desta geração jovem, é tempo de você acordar e tomar o bastão e começar a buscar o Senhor com força, incessante. Começa um avivamento por nós. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de invocar o Senhor. Avivamento não é só para você. O avivamento ele tem um foco muito mais social do que espiritual. E o social que eu digo é de quando você recebe a porção da parte de Deus, você olha para um todo e você vê quais estão em necessidade para ser ali um porta-voz do milagre de Deus, seja espiritual, seja material, seja um conselho, saindo nas ruas. Sabe que Deus me fez hoje, me deu uma oportunidade hoje, e não falo isso para minha glória, não, falo para a glória do Senhor, em plena Avenida Paulista, uma pessoa veio me procurar, e ali eu estendi a mão e pude orar por ela, e pude abençoar a vida daquela mulher, e estava comigo algumas pessoas, e ali nós pudemos, em plena Avenida Paulista, e eu não estou preocupado com quem podia estar, ou se me chamaria de louco, ou me chamaria de alguma coisa.
o Senhor nos dá a oportunidade para avivarmos. Avivar é você avivar o coração de alguém, é você ser um instrumento de Deus para a vida de alguém, principalmente recebendo o que vem da parte de Deus. Mas eu quero falar sobre essa questão do mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito sério isso. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, versículo 17, passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Nós vamos dar continuidade aqui, mas eu quero parar e enfatizar algumas coisas que eu queria falar com você. Mundo, definição do mundo. Se Deus diz que eu não devo amar o mundo, neste momento aqui, o verdadeiro sentido da palavra do mundo não é e não se aplica a você buscar as coisas que são do mundo no sentido de, ao seu sustento, a passagem aqui é exatamente para dizer que a vontade de Deus, ela quer tratar o teu coração no aspecto da tua vida, no aspecto da sua condição espiritual e qual que é o valor de Deus presente dele na sua vida, o quão precioso é a presença de Deus, que é Espírito, para que você possa viver as bênçãos do Senhor. Amém? E eu quero passar algumas coisas, eu quero dizer para você, nesta noite, sobre qual é esse problema do mundo, então, já que este mundo nada tem a te oferecer. Ele não pode te dar nada verdadeiro, conforme diz aqui o texto. Amém? Quem amar ao mundo, não ama ao Pai. Porque aqui diz da soberba dos olhos, a soberba da vida, o orgulho da vida, e são coisas que atingem diretamente o coração de todos nós. De todos nós. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O nosso orgulho, muitas das vezes, não te permite te fazer com que você saiba que você precisa e depende de Deus. Se Deus não permitir que você viva, você não vai viver. Mas hoje, o mundo inteiro foca uma questão de que você é autossuficiente. Você não precisa de Deus. Você não precisa de nada espiritual. Você foca, você olha para dentro de você, e aí você decide, eu vou fazer, como fazer, né? Aquelas coisas que o coach fica te falando, sendo que o maior coach para nós foi Jesus Cristo, a sua palavra está aqui, onde ele te motiva, onde ele diz que a tua palavra tem que ser positiva e não negativa, onde ele te diz que a atmosfera que você tem que trazer sobre você todos os dias é acordar, pedir em oração a graça, a proteção de Deus e sair para vencer o inimigo, porque está aí todos os dias para te destruir. Aqui o apóstolo João mostra que se nós vamos de verdade amar a Deus, nós não podemos amar o mundo e tudo aquilo que o mundo te oferece. E aí eu fui trazendo para que nós entendamos. O mundo, então, eu vou dividir. Primeiro, universo. O mundo que foi criado por Deus. Tudo isso. O Deus que fez tudo. Criou os luminares, criou a atmosfera, criou a terra, tudo que nele existe, tudo que existe dentro deste mundo. E o verbo que estava no mundo, diz a palavra, o mundo foi feito por intermédio dele, para ele, e tudo por causa dele, Jesus Cristo. E é por isso que quando esta palavra, ela vem para mim, ela é usada quando eu falo de universo, eu falo das coisas da terra, do mundo, sendo o homem a parte mais importante deste mundo, deste universo, eu estou falando de humanidade. Homens, mulheres e o sangue de Deus nos amou, mandando o seu Filho Jesus. Para quê? Para que o mundo pudesse crer no poder de Jesus Cristo. E depois, eu entendo que o mundo tem uma oposição. O mundo em oposição a Deus. Porque, como foi falado, o próprio presbítero Tião no domingo, nós somos criação de Deus, somos feitos para adorar o Senhor. E tudo, então, que Deus fez, Satanás vem para destruir.
Porque a luta maior de Satanás é contra o nosso Deus, e nós somos a criação de Deus. Então, ele vem mexer nos filhos de Deus. Ele vem mexer como se a dificuldade, quando ela vai e mexe com a sua criação, os seus filhos, né? Você mãe, você pai, fazem de tudo para proteger os seus filhos. Assim é o nosso Deus. Deus criou o mundo para a sua glória. Deus criou a cada um de nós para refletir a glória de Deus. Mas o mundo está em rebeldia contra Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado de um só homem. Por causa da desobediência de um só homem. Diz o texto lá em João. O pecado entrou no mundo. Este mundo que Deus criou perfeito e que eu e você hoje fazemos parte. E por causa disso, consequências desastrosas, enfermidade, tempo de vida na terra, a gente era eterno, né? Sentimentos, o pecado, a mentira, adultério e tudo mais que a carne começou a trazer através do pecado. E é por isso que quando você se torna um cristão, você vai buscando maturidade. E essa maturidade espiritual é que ela faz o diferente na tua vida. E ela te faz ser uma pessoa extremamente espiritual e vai deixando a carne de uma forma consciente. Não que você não vai errar e nem pecar, mas se errar e pecar, você não permanecerá no pecado, porque você está tomando uma porção de uma palavra viva, eficaz, e o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, quando o pecado veio ao mundo, ele fez o mundo ficar o quê? Confuso, conturbado. E como diz o texto no livro de João, 1 João capítulo 5, nós estamos aqui já em João, vamos abrir lá, 5,19, 1 João 5,19. Lá diz assim, né? E nós sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno. E é por isso que há uma oposição a Deus. O mundo é uma oposição a Deus. Por causa exatamente que quem domina o mundo é o maligno. E quem está debaixo dessa questão, o homem está debaixo da concessão e da autoridade do maligno. Quando você se torna uma pessoa extremamente carnal. Mundo confuso, conturbado, mudando o caráter, a característica, né? Os registros morais, espirituais que o ser humano tem, está totalmente deturpado. É por isso que aqui, no Novo Testamento, estabelece o mundo como um cosmos no sentido de universo, e, ao mesmo tempo, Paulo, no Novo Testamento, traz a revelação de um mundo extremamente sinistro, difícil, conturbado, confuso, e João traz o mundo a respeito da natureza dele, como criação, como feitura de Deus, e como a questão do mundo estar na mão do maligno. E aqui o Senhor diz para mim e para você, mais uma vez, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Tira a questão da bênção, da prosperidade, do seu trabalho. Ela não está nesse contexto, mas no contexto espiritual, dessa soberba, né, da vida, dessa condição, expectativa dos olhos, a ganância dos olhos, né, que você tem e da carne. E que muitas das vezes nós necessitamos de buscar ajuda em Cristo Jesus. A atitude do mundo para com a Trindade. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1, 21. Quero ler rapidinho com você. 1, 21. Lá diz assim, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você conseguiu entender isso? Visto que o mundo não conheceu a Deus através da sabedoria de Deus, não, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Então, Deus se agradou, pela sua sabedoria, em salvar os que creem na loucura da pregação. Por isso nós somos loucos. Por isso eu levantei a minha mão na Paulista. Por isso eu estendi sobre aquela mulher e orei pedindo a bênção de Deus e a cura sobre a vida dela. E se as pessoas entendem ou não entendem,
acham isso loucura, não é problema nosso, mas aquela pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus através daquela oração. E ela agradeceu, e ela glorificou, e ela falou: vocês são enviados de Deus, porque eu estava necessitada disso, eu estava necessitada disso, e o Senhor me atendeu com esta atitude de vocês. A pessoa reconheceu que o Senhor estava sobre a vida. E aí, o mundo e o confronto e a oposição do mundo faz com que o mundo tenha uma atitude totalmente contrária àquilo que você tem como verdade, com referência à Trindade. Então, Deus Pai, o mundo não conheceu. Cristo, o mundo odiou e odeia até os dias de hoje. E é por isso que no livro de João fala, João capítulo 15, aqui o texto de João 15 diz assim: se o mundo vos odeia, olha só, sabei que primeiro do que vós outros, o mundo odiou a Jesus. Então não é surpresa para nós. Quando você é colocado de lado numa roda de amigos, quando você não é convidado a participar, ou quando pessoas têm vergonha. Você já percebeu que tem parentes que, dependendo do lugar onde está, com quem está, ele não reconhece que você é pastor, que você é irmão, que você é cristão. Parece que não, deixa eu ficar quietinho, porque se fazer aquela oração, se de repente falar em línguas, se de repente falar alguma coisa de Deus num contexto que é diferente, talvez eu não quero. Essas coisas acontecem constantemente conosco. Não precisa ir muito longe, não. Olha dentro da sua família, às vezes. Pessoas que fazem parte da obra, do ministério, com você, sem você, as pessoas começam a, de repente, não querer, já não querem mais nem que ore. Quando você estende ali, coloca a mesa, e quando está em família, no Natal, por exemplo, no Ano Novo, de repente, não vamos seguir, as pessoas já começam a comer, né? Coisas desse tipo. Estou falando de uma forma muito ampla, muito pequena, de coisas pequenas. Agora, veja as coisas que são mais profundas, coisas bem mais espiritualmente profundas no coração, que fazem com que você se envergonhe do Evangelho, se envergonhe de quem você é, porque você não demonstra, porque você não quer mostrar que você pertence a Cristo. Porque se você fazer, talvez aquele abuso na cerveja, aquele abuso no adultério, aquele abuso na mentira, ele começa a ser exposto. Mas, queridos, o pior pecador e a pior situação é quando o Espírito Santo te revela os seus erros e você não quer reconhecer, sabe que ele está te revelando e você não quer deixar e nem reconhecer, porque as pessoas que talvez te agrade, as pessoas que talvez te influenciam, ou as pessoas que estão acima de você, pode não gostar de quem você é verdadeiramente. E é por isso que você então fica numa encruzilhada. Ou eu amo a Deus, ou eu amo as coisas do mundo. E as coisas do mundo é esta amizade, este tipo de atitude, este tipo de situação da carne que eu prefiro para dar continuidade. Porque esse espírito, lado espiritual, vai me distanciar das coisas que eu estou buscando. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus quer dizer para mim e para você, talvez de uma forma muito mais prática, é que se eu de fato continuar amando o mundo, eu não posso e nem poderei ter a presença do Espírito Santo de Deus, e eu terei um destino que não é aquele que eu tenho falado, que eu tenho dito, porque as minhas atitudes não é conhecer a Deus. Você ouviu isso essa semana passada. Muito maior o erro dos cristãos em achar que é só conhecer a Deus, é obedecer. Não adianta só conhecer, você precisa obedecer. Amém? O mundo já está sob julgamento de Deus. Esses últimos tempos chegou a hora do juízo de Deus. O avivamento que você está vendo acontecer nos Estados Unidos e que chegará no Brasil e chegará em todos os países do mundo está escrito e é permissível da parte de Deus. Porque agora o joio separa do trigo. Agora os adoradores verdadeiros se separam dos verdadeiros mentirosos.
Agora, o caráter do homem tem que tomar uma decisão. Ou eu sirvo a Deus, me arrependo, peço perdão e entendo que vou para o céu ou o inferno, se não receber a Deus verdadeiramente. Ou então quero continuar vivendo no mundo. Nós vamos ter o carnaval aí. Nós vamos ter o carnaval aí. E sabe qual é a surpresa? Muitos cristãos vão estar no carnaval. Muitos cristãos vão estar pulando o carnaval. Muitos cristãos gostam daquela farra, justificam umas férias, um feriado, um tempo de descanso para estar no meio da festa da carne. Por isso que a igreja sempre faz os seus retiros fora disso. E tenta não ver televisão, não tenta ver nada, porque tudo que você apertar lá, você vai ver só coisas feias, ruins, e o resultado final sempre é uma desgraça. Não é verdade? E tudo isso é importante acontecer, porque o mundo está sob julgamento do juízo de Deus, e Deus não vai, irmãos. Olha, acredite, o mundo será julgado, o príncipe do mundo, o diabo, será expulso, e todos que aderiram e amam o mundo serão lançados lá na frente, no fogo do inferno. Ai, bispo, é muito radical. Não, eu uso a palavra, e a palavra é isso para mim e para você. Tem muitos cristãos, problema do cristão que engana, que está lá no altar, que engana, que mente, que adultera, problema dele. A palavra de Deus está indo ao coração dele em todo o tempo. Jesus jamais vai voltar enquanto tiver alguém que não ouviu falar do nome dele. A internet é um meio de evangelização. E é bom para ser usado apenas para isso. Não para você ver a vida da outra pessoa, desejar o que ela está vivendo, ter inveja do que ela conquista, falar mal do irmão e calúnia por ver o sucesso e assim por diante, que é o que nós mais vemos em Facebook, Instagram, os comentários, as brigas, as lutas, os vídeos e etc, etc, etc. Mas aqueles dominantes deste mundo, conforme diz aqui o texto 15, 16 desse 1 João, ele alerta para mim, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho da vida, não é do Pai, não vem de Deus, mas vem do mundo. João começa a descrever essa atitude já dizendo, tudo que vem do mundo não presta. Tudo que vem do mundo não presta. Aqui, ele não está pensando exatamente como eu já falei ali no início, na questão do dinheiro, na questão da possessão, na questão que são normalmente a sua caminhada nessa terra de vida para conquistar, para trabalhar, e etc, 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 etc. Não é nesse aspecto, mas sim das nossas atitudes com essas coisas. Sim, aonde colocamos o nosso coração com essas coisas. Você tem ouvido a gente falar direto que estão trocando, priorizando Deus por outras coisas. Quem? Aqueles que conheceram a verdade. Quem? Aqueles que experimentaram o poder genuíno de Deus. Não priorizam Deus mais. Priorizam outras coisas. E acham que não serão cobrados nisso. Nós seremos cobrados, todos nós, quando nós negligenciamos aquilo que foi caído sobre nós. O poder, a unção, o fôlego de vida, a bênção de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Por isso que Jesus ele fala lá no livro de Marcos, né? O problema não é o que entra, mas é o que sai do homem, que sai da boca do homem. É isso que contamina, é isso que está dentro do coração. E aí quando você diz, você justifica, você negligencia, você se afasta, você diz que o trabalho te tira, você diz que a família te tira, você diz que, né, a dificuldade financeira te tira, a doença te tira, você fala um monte de coisa. E Deus exatamente conhece que não tem esforço e que você priorizou outras coisas. Ele conhece o teu coração. Porque se fosse por uma outra coisa, talvez você se esforçaria de estar, talvez você se esforçaria de querer e desejar realmente ler a palavra, estar no momento de oração, estar aqui nas lives, estar no culto presencial, estar nas igrejas, adorando ao Senhor, a igreja onde você faz parte, você que está me ouvindo aqui. Então, você começa a entender que o Senhor, então, está dizendo que tudo que sai da boca do homem, tudo que o mundo oferece, o que contamina é exatamente isso. E é o que procede, diz o texto, é do coração do homem que procede todos os maus desígnios.
prostituição, mentira, etc. E assim vai. Todos os males, conforme diz aqui a palavra de Deus, todos os males vêm de dentro e contamina o homem. Tua boca tem que servir para edificar e abençoar e agradecer ao Senhor e buscar incessantemente ao Senhor em nome de Jesus. Os destaques que João fala sobre a questão do mundo que jaz no maligno, que não presta, que não tem nada de bom para nós, começa com a concupiscência da carne, versículo 16. E o que seria a concupiscência da carne? É todo apetite, preste atenção, é todo apetite pelas satisfações carnais. Apetites físicos não são pecados, amém? Desde que, da parte de Deus, nós possamos ver como Deus ensinou todas essas coisas. Deus estabeleceu os apetites para o sono, para a comida, para o sexo, tudo isso Deus santifica quando observado. O sexo no casamento, o que acontece nos dias de hoje? Que entra dentro também o sexo, a satisfação do apetite sexual dentro dos limites do casamento, Deus abençoa. Fora desta questão do casamento, né, a expressão, ela não vem. Deus não pode abençoar uma coisa dessa, não é correto. E o que os jovens fazem hoje na questão do sexo livre? Vamos então experimentar, vamos fazer, depois vem as consequências, depois vem os problemas, depois vem as divisões, casamento que nunca são de verdade feitos por amor, e sim por uma atração, e tudo isso não tem a bênção de Deus. Por isso que nós sempre pedimos a você que você conserte a sua situação espiritual, quando você experimentou tudo isso, quando você experimenta uma situação dessa. Então, no casamento, aguardando o momento certo, tem a bênção de Deus, tudo se encaixa. A gente vê pessoas, nós conhecemos pessoas da família de fora, e o casamento, quando é feito tudo certinho, como Deus prospera e abençoa. Quando é feito de outra forma, como é difícil. Como parece que o céu é fechado. As coisas não dão muito certo. Por quê? Porque Deus não estava neste negócio. Mas tem como consertar? É óbvio que tem. Pedir perdão, se arrepender e acertar daqui para frente. E entender que com Deus, pois Ele apaga quando você pede perdão. Quando você defrauda sua namorada e pede perdão a ela, né? A gente ensina isso aos jovens. Jovens, vocês estão no seu apetite sexual, cuidado. Não fiquem sozinhos, não saiam sozinhos. Mas se acontecer, né, peça perdão a Deus, não vá até o final. E assim a igreja ensina, assim os experientes espirituais ensinam, mas a força da carne é maior. E o sexo é o que o diabo mais usa para trazer destruição, como questões familiares, filhos, família, relacionamentos. E assim nós vemos, e temos visto aí nos vídeos, né? As coisas que acontecem. Hoje mostrou aí na televisão, antes de eu sair para o trabalho, um pai pegando um bebê recém-nascido num Moisésinho e chacoalhava, e chacoalhava, e chacoalhava. Essa criança está no hospital, no estado ruim. Que pai é esse? Que mãe é essa? Que põe um filho no mundo e não se prepara para poder cuidar. Acha que vai passar direto no céu. Acha que Deus não tem peso em suas coisas, na sua mão, e o juízo de Deus não vem. Nós precisamos prestar conta diante de Deus. Hoje, uma pessoa de sabedoria, ela para e pensa. Talvez um filho seria o ideal, porque aí eu vou poder dar o melhor para esse filho. E não 2, 3, 4, 5, 6, por uma questão sexual e não por uma questão de responsabilidade. Casamentos que são feitos por atração, por paixões, não por amor. Tudo isso são concupiscências da carne. Mentiras, traições. E se não há um arrependimento, e se não há um momento que você peça perdão a Deus por ter cometido tais coisas, como é que você acha? As portas dos céus estão fechadas. Já parou e percebeu que nada dá certo? Que nada é concluído? Porque está faltando algo diante daquilo que é o Senhor que te criou. Ele não te criou para ter concupiscência da carne. Ele te criou para você viver o melhor de Deus. Eu não acredito nisso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então, viva no que você acredita. Mas se você acredita na palavra de Deus,
e você diz que conhece e teme ao Senhor Jesus, é hora de se arrepender, pedir perdão, para que você veja como as coisas vão se endireitar na tua vida. Então, isto é concupiscência da carne. Quer ver um outro exemplo, não sendo o sexo, por exemplo, a comida. A comida Deus abençoou. É motivo de você buscar e ter gratidão a Deus pela comida, por tudo que você faz, orar por ela, agradecer a ela. Mas quando eu digo que a questão espiritual, o dominante do mundo, que faz com que a gente não ame as coisas do mundo, que tudo que o mundo faz é ruim, é quando você, na sua atitude, você permite que Satanás venha degradar aquilo que seria o seu apetite, fazendo ele se tornar gula, comendo além do que você necessita. Mas como você tem que barrar, nós temos que entender. Nós temos que, em algum momento, eu e você, todos nós, quando a gente passa e não consegue ter o equilíbrio da comida, nós nos tornamos pessoas gulosas. E a gula é um pecado. Ai, bispo, mas é um pecado para mim e para você. Se eu comer demais e me satisfazer demais, entender que esse é suficiente, para mim já deu, mas eu quero comer mais, porque a carne está boa, o arroz está bom, está tudo bom, está tudo bom, está tudo bom. E depois você se sente, né, todo aí cheio, né, a pança cheia e tudo mais, mas aí não teve um alimento comum, normal, teve uma gula. Veja como coisas pequenininhas, mas que são da carne. E que se você observa, você vai bem e você vai viver melhor. E todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Todos nós. Nós não estamos aqui como juiz é o Senhor. Mas nós estamos aqui para alertar o que a palavra de Deus fala e que a escolha é sua. E cada escolha tem a sua consequência. Amém? A comida, o sono é necessário. Deus criou todas essas coisas para que você pudesse glorificar a Ele. E quando você tem o corpo totalmente equilibrado, tem noites de sono, tem um alimento perfeito, busca Deus, você santifica Deus, né, com a expressão, né, de você ter o corpo totalmente voltado para o Senhor, então essa é a maneira correta. Agora, quando você usa o tempo do sono para as desgraças que o mundo te oferece, e passa a noite inteira em pancadão, e passa a noite inteira em balada, e passa a noite inteira fazendo isso e fazendo aquilo, e chega em casa de madrugada, né? Os filhos, quando chegam numa certa idade, parece que dá um trabalho danado para os pais, né? Querem descobrir o mundo, querem descobrir as coisas da forma errada. E aí vem filhos fora de tempo, aí vem isso, vem aquilo fora de tempo, porque não ouviram e não obedeceram, primeiro, os seus pais. Segundo, aquilo que Deus estabeleceu em primeiro lugar na realidade. E aí vem toda uma consequência da terra, e que ela vai cobrar de alguma maneira. Por isso que Deus diz que tudo que a terra e o mundo traz não é bom, só vem para destruir. Mas quando você olha o que é espiritual, só vem para te abençoar. Não tem dúvida nenhuma que o Deus deste século é o sexo. Está escrito na palavra que isso aconteceria. Está visto nos nossos olhos todos os dias. Você vê aqui, você vê em vídeo, você vê em TikTok, você vê em esse que a gente está usando aqui agora, o Google, você vê aqui, você vê em tudo quanto é lugar. Aí você olha para os seus familiares, você vê casamentos destruídos por causa de sexo. Aí você vê as pessoas que você conhece, é o terceiro, o quarto casamento, porque não tiveram equilíbrio no primeiro, no segundo, no terceiro, parece que não aprende. Aí você vai falar assim, o que acontece? Sexo. Tudo isso, Deus está olhando. E se você não se arrepender, e se você não voltar os seus caminhos diante do Senhor, nós que somos pecadores, nós não veremos e não estaremos na glória do Senhor. Não há dúvida. Nós estamos terminando aqui que nós vamos orar. A concupiscência dos olhos é o desejo superficial que leva a desejar e a possuir tudo que é atraente dentro dos seus sentidos físicos. Isso é a concupiscência dos olhos. Olhou, desejou. Né? Nós temos relatos, nós aconselhamos muitos casais, né, que a mulher era uma pessoa extremamente desequilibrada, com cartão de crédito, tudo que via, estava ruim, estou com depressão, estou naqueles dias, estou brigada com o marido, estou brigada com o filho, vai para o mercado, vai para o shopping, gasta, e o homem lá sofrendo para pagar. Quantos casamentos nós não aconselhamos assim? Ou então o homem, da mesma maneira. Tudo que vê
tem um monte de sapato, tem um monte de roupa, tem um monte disso, quer comprar mais um. Aí não chega a questão, porque nós temos que ter um pouquinho de vaidade, irmãos. Você, mulher, tem que se cuidar para o seu marido. Você, homem, tem que se cuidar. Você precisa ficar bonita, né? Você que faz aí o aconselhamento conosco e com outros pastores, ou já fizeram curso de noivos, já foram em acampamentos casais, você sabe da importância de te ver todo dia, né? Com aquela roupa que parece um negócio que só Jesus né? Na causa. Sempre suja, cabelo desfeito, sempre fedida, sempre isso, sempre aquilo. Você, homem, da mesma forma. Como é que vocês acham que o casamento de vocês vão durar? Não, mas nós somos crente. E daí que você é crente? E daí que você crê em Cristo? Existe um padrão para todas essas coisas. Filhos, a mesma coisa. É uma roupa aqui, parece um mulambinho aqui, um mulambinho ali. Tem roupa bonita, mas põe só aquela. Só vive assim. Parece que atrai a miséria. A casa sempre suja. A casa sempre desorganizada. E você tem condição de organizar tudo. Isso é mundo espiritual. E mostra exatamente quem nós somos. E não adianta você fugir disso enquanto você não mudar a sua atitude, eu e você. Por isso que a Bíblia fala, e fala com muita, né, com muita propriedade em todas as coisas. Isso é a concupiscência que o mundo te traz. A soberba da vida, irmãos. Lembra que quando Davi, olha só a concupiscência dos olhos, Adão e Eva pecaram por causa do quê? Dos seus olhos. Davi, quando viu aquela mulher lá no terraço, e ali ele olhou e viu ela estava tomando banho, ela era formosa, seus olhos eram bonitos, trouxe algo que despertou nele o quê? Adultério. Quem? Rei Davi, homem temente a Deus. Mas ele pediu perdão, ele buscou, e depois o Senhor, não. Houve consequência na família de Davi, seu filho. Ele plantou e colheu. Não é porque você conhece a Deus que você vai plantar esse tipo de coisas e você acha que você não vai colher. Por isso, apressa-te em acertar no teu altar. Quem mente, quem adultera, quem faz isso, quem está deixando de observar um relacionamento conjugal, um relacionamento, como criar o filho, como repreender o filho. Está tudo na Bíblia. E às vezes nós fazemos do nosso jeito, da forma que a gente quer. E acha que nós não teremos consequência, teremos sim. Em algum momento esses filhos se rebelarão, em algum momento esse marido, essa mulher realmente vai te deixar e você depois vai questionar a Deus e ainda vai tomar uma invertida do Espírito Santo de Deus, porque ele falou, te avisei, usei homens, usei pastores, usei palavras, usei conselho, usei acampamento, usei tudo, e você só ouviu e não praticou. Não deixe o mundo dominar você. Você está no mundo, mas nós somos criação de Deus, seres espirituais que buscamos a santidade. Falta equilíbrio para você? Busque equilíbrio. Você é muito irado? Você é uma pessoa que tem muita raiva? Peça perdão e busque o equilíbrio de Deus, a paz de Deus. Não sabe repreender o seu filho? Busque como se repreende. Não sabe cuidar? Busque. Não sabe? Busque. Deus vai falar com você. E não ame o mundo, porque se você amar o mundo e se você acredita na palavra de Deus, diz que se você ama o mundo, então você não ama a Deus. E o Espírito de Deus não pode permanecer em você. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, ouvir a tua palavra e os teus conselhos é especial e gratificante para todos nós. Mas o maior erro de todos nós é ouvirmos o que é bom, o que é perfeito e não obedecermos. Pai, que nesta noite, todos os pecados ocultos, as mentiras de Satanás que passam na mente deste homem, desta mulher, você que está aqui comigo, Deus não fala com pessoas ausentes. O Espírito Santo de Deus fala com você. E a você que vai me ouvir em algum momento, a você que clicar aqui nesse vídeo e parar para ouvir essa mensagem, Deus está falando com você. E se você obedecer à voz de Deus, a mentira, o pecado e tudo aquilo que está errado, que está desorganizado na tua vida, se você fizer a sua parte e buscar a orientação de Deus, certamente você viverá o melhor que Deus tem para você. Apressa-te
em se arrepender dos seus pecados. Apressa-te em colocar a tua casa em ordem. Apressa-te em colocar nos teus lábios palavras que possam abençoar pessoas. Às vezes, em família, nós temos facilidade de falar não, de apontar erros e tudo mais. Isso é família. Mas em cada palavra dessa, tenta não só mostrar, mas tenta auxiliar, ajudar, de alguma forma, ajudarmos uns aos outros naquilo que nós temos deficiência. Eu tenho deficiência, você tem deficiência, mas que a minha qualidade possa ajudar a sua deficiência, que a sua deficiência possa ajudar a minha qualidade. E que se você de fato fizer, Deus vai te abençoar. Nosso Pai é um Pai amoroso, mas é um Pai que neste tempo Ele está trazendo juízo sobre a terra, por causa da desobediência do ser humano. E nós conhecemos a verdade. E você não pode permitir que você entre nesse mal. Porque haverá julgamento e haverá separação. Não fique de fora do avivamento. Não fique de fora da busca do poder de Deus. Se agora, se preciso. Confesse o teu pecado agora, em nome de Jesus. Busque o perdão com seu cônjuge. Busque perdão com seus filhos. Às vezes a gente repreende um filho, briga com o filho, bate com o filho com excessividade de força ou coisa parecida. Pede perdão para ele, porque em algum momento aquilo ficou marcado no coração dele. E quando ele crescer, talvez ele vai mostrar, e aí você vai ficar muito mais envergonhado. Então, quando o Espírito Santo diz que foi com muita violência, vá lá e peça perdão. Mas não deixe de exortar, não deixe de repreender, não deixe de colocar limites. Porque Deus quer que nós façamos isso. Repreenda o seu filho porque você ama. Demonstre o seu amor para o seu cônjuge, não só com palavras, mas com ações. Traz um ambiente de bênção no seu lar e não de briga. Em nome de Jesus, todo demônio que traz sobre você teimosia, falta de reconhecimento, renúncia, saia da tua vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Você é homem teimoso, você é homem que não renuncia, você é homem que não aceita nenhuma outra opinião. Para mim e para você, nós somos homens. Que saia da nossa vida aquilo que não vem de Deus. A mulher, seja sábia no falar, não confronte o seu marido, busque a Deus, coloque que o marido seja o sacerdote do lar. Tantas coisas que o Senhor nos ensina e que nós deixamos de fazer, porque achamos que estamos na nossa razão e o mundo então oferece isso. E a gente vive no tempo onde nós estamos. O que passou, passou, irmãos. Não volta mais. Presente é a dádiva de Deus. É daqui para frente. É apagar o que foi errado e fazer o que é correto. E é buscar no amor de Deus a fonte genuína. E é buscar na palavra de Deus o seu espiritual. E é buscar no seu espírito a prática para que você seja envolto ao consolo e à bênção de Deus. Não ame o mundo. Descarte o que o mundo te oferece e priorize buscar a Deus. Que esta palavra permaneça no teu espírito e que o Espírito Santo traga a você aquilo que for necessário para que haja perdão, arrependimento, que você volte aos pés de Jesus, que a tua casa, os teus filhos, a tua família seja abençoada para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja ela tem uma função, irmãos, muito mais do que só ver a palavra de Deus sem nenhum tipo de ação. Eu quero que você que faz parte desse ministério, ou você que está me ouvindo de alguma maneira, se você quiser nos abençoar, colocando uma oferta de amor, faça isso. Nós temos aqui, dentro do nosso convívio de pessoas, uma pessoa que precisa da nossa ajuda, para que possa receber ali, né, uma condição para receber um filho, e este filho ter a condição, né, de ter as suas coisinhas, nesse primeiro momento,
que é um momento difícil e que esta pessoa está necessitada de receber aí, né, uma ajuda financeira, fraldas, roupinhas e coisas desse tipo. Se você quiser nos ajudar, né, você vai receber aí um Pix e você tem que fazer uma oferta e dizer que essa oferta é para esta pessoa, a pessoa, né, para o bebê. Coloque assim para o bebê que nós vamos, né, colocar este valor e direcionar este valor para esta pessoa. Se você deseja abençoar, eu posso dar fralda para recém-nascido, nós vamos colocar no remanescente lá, se é menino ou menina, para que você possa, você que faz parte do ministério, né, você saber o que você pode ajudar. E aí, depois que a gente finalizar tudo isso, quando for o momento, a gente mostra para você o que a igreja fez para abençoar esta pessoa. Amém? Deus abençoe você, que o Senhor te dê uma noite de descanso e que você viva debaixo da bênção e da liberalidade do poder de Jesus Cristo. Deus te abençoe, boa noite, até quinta-feira. Amém. Amém.